Eu iria dar 2 ou 3 notas sobre a coleção. A coleção que o Le Monde Diplomatique vem editando há muitos anos e que agora tem esta forma material. Se repararem, ela tem uma novidade comparativamente aos outros livros, que tem badanas. E este pode parecer um pormenor insignificante. Depois de ouvirem o Nuno vão achar que não é. Eu também acho que não é um pormenor insignificante. Em todo caso, a coleção neste momento tem mais de 20 títulos e, portanto, ela foi sobrevivendo e foi consagrando, acho eu, 2 coisas que para nós era muito importante que acontecessem. Em primeiro lugar, um exercício enorme de socialização da ciência e da investigação que era feita em Portugal. Um amigo comum, o Tiago Batista, que neste momento é diretor do Arquivo de Imagens em Movimento, do ANIME, diz que a coleção são teses de doutoramento nos quiosques. E esta não é uma tese de doutoramento em particular, mas acho que isto traduz um pouco o exercício que se tenta fazer. É possível tornar alguma da investigação que tem sido feita em Portugal, em particular nos domínios mais explorados aqui na coleção, com o âmbito das ciências sociais, e torná-los acessíveis pelo país fora, porque com o jornal toca uns 600 ou 700 quiosques pelo país, com o jornal vão os livros, e isso é um exercício para nós que era muito em Portugal, muito importante. E, em segundo lugar, este é um exercício que não é para nós só menos importância. Nós queremos socializar o conhecimento por causa dos autores, por causa da causa da ciência, por causa do jornal também, mas queremos também fazer um outro exercício, que é um exercício de, se quiserem, disponibilização de instrumentos de construção da crítica. Ou seja, o jornal ele próprio é um instrumento de crítica, é um fórum de crítica, mas eu acho que nós temos um exercício mais radical, se quisermos, que é o de disponibilizar instrumentos que possam ser usados para que outros conduzam a sua própria crítica, conduzam o seu próprio exercício de reflexão autónomo, mais ou menos coincidente com o do jornal, mas em todo caso é disponibilizar publicamente estes recursos, e são recursos muito importantes, para que se pense, por exemplo, a situação do livro em Portugal, que acho que mereceria por si só um bom debate. Eu espero que um dia os historiadores do futuro, quando fizerem a história desta coleção, um pouco como aquilo que os Nunos Medeiros do futuro possam olhar para pequenas editoras, como esta pequena editora, para coleções que provavelmente não deixarão, não ficarão conhecidas por venderem muitos livros, como esta coleção, e que escrevam sobre ela de maneira crítica, obviamente, mas também para tirar talvez algumas indicações importantes sobre o que é este vício de fazer livros. Eu acho que o Nuno pode fazer isto, não é por acaso que usa a palavra vício. A ideia é que há uma dimensão, se quiserem, libidinal neste exercício de fazer livros, porque em muitos casos a teoria do ator racional desaparece por completo quando se fala de fazer livros, porque, bem, há aqui pessoas que fazem mais livros do que eu e, portanto, sabem exatamente do que é que eu estou a falar. Em todo caso, eu ainda hoje de manhã pensava que há, para além dos autores, dos grandes génios, para além das comunidades de leitura, há algo de especial que acontece aqui pelo meio. E esse algo de especial, estava hoje de manhã a pensar nisto, é, por exemplo, o caso da Editorial Minerva. A Editorial Minerva continua a existir. A Editorial Minerva, para aqueles que são mais atentos à obra deste autor em particular, editou o primeiro livro do José Saramago, Terra do Pecado, há muitos anos atrás. A Editorial Minerva é também conhecida por outra coisa, é que ainda hoje edita o Borda d'Água. E, portanto, há alguma coisa de especial que acontece aqui pelo meio entre criadores mais ou menos geniais, alguns acabam por ganhar o Prémio Nobel, ou descrevem, por exemplo, na edição deste ano, que no dia 12 de maio, que é uma data importante para mim, se deve plantar milho, portanto, o Borda d'Água. Há alguma coisa de especial a acontecer aqui pelo meio entre o consumidor final, é assim que se diz na linguagem de mercado, que é o leitor, e aquele que é o criador original. Há algo de especial, e eu acho que o livro do Nuno é sobre esse algo de especial. O livro do Nuno, além de tocar nesta área, que normalmente é uma área intersticial e que, portanto, é desvalorizada, não são os grandes pensadores, os grandes criadores, não são os leitores, portanto, é alguma coisa que fica ali um pouco, até assim, dos bastidores do livro, não é? Há outra coisa importante que eu gostava de salientar, antes de passar a palavra ao Virgílio, a quem aproveito para agradecer. É outro camarada de muitas lutas, portanto, passamos muito tempo juntos, não é? Portanto, ou presencialmente ou a conversar, portanto, somos grandes camaradas de muitas lutas. Eu espero não se impor, o termo mais apropriado é mesmo isso. Tenho muito orgulho em considerar-me amigo do Virgílio e que reputo como, acho que todos aqueles que estão atentos ao que se faz nas ciências sociais em Portugal sabem que é, na minha opinião, a figura que realmente garante que a causa da ciência,
continua a ser mais do que uma palavra vá, não é? Façam um clima que eu considero de grande deterioração das universidades portuguesas. Portanto, haja alguém que, mais não seja porque tem vergonha, mas também porque tem trabalhos de grande qualidade, garante alguma sanidade num universo exposto a... Eu conheço bem esse universo, como sabem, o universo académico eu conheço bem. Portanto, alguém que mantenha coisas a funcionar nestes termos. Bem, eu, para abreviar, já vou falar há muito tempo, só uma nota. O livro tem esta outra originalidade, que é, ele toca em objetos impuros, porque aparentemente impuros. Um deles é como é que se define, não uma coisa, mas uma relação. E, por exemplo, este trânsito entre Portugal e Brasil é um dos temas de debate do livro e, portanto, é muito interessante pensar como há iniciativas que se definem não por aquilo que são, mas definem-se em relação a outra coisa que acontece noutro lugar e às vezes a milhares de quilómetros de distância. Isto é um exercício muito interessante que eu acho que é muito bem apanhado. Depois, é muito interessante pensar-se o que é que se esconde por trás de géneros considerados menores da literatura. Para pensar, por exemplo, na literatura policial, das experiências mais definidoras da leitura e do leitor em Portugal, e que cruza gerações, que é uma coisa muito interessante, talvez seja a coleção Vampiro. Portanto, a coleção Vampiro, uns gostam muito, outros gostam pouco, uns gostam muito de uns outros, e odeiam os outros. Portanto, é uma experiência muito plural, mas a coleção Vampiro criou algo de especial, uma espessura nos hábitos de leitura dos portugueses, e é um dos temas de estudo aqui para o Nuno. Outro tema de estudo são editoras que hoje em dia não dizem muito às pessoas, e esta é também uma advertência àqueles que fazem este tipo de publicações hoje em dia, mas que a seu tempo eram responsáveis por grandes sucessos de comerciais, os best-sellers, não é? E, portanto, algumas das análises que aqui estão... As pessoas lerem. As pessoas liam muito, não é? Temos esta ideia às vezes que as pessoas leem muito às vezes, não é? Leem um determinado tipo de livros, e nós podemos achar que os livros não prestam enquanto objeto literário, mas a verdade é que eles são lidos. E mais não seja pelo atrito que provoca passar não sei quantas horas a ler o mesmo livro, há ali alguma coisa que acontece e algo que merece ser tornado objeto de pesquisa. Portanto, face aos pruridos que alguns intelectuais possam ter relativamente a certos objetos de leitura, a verdade é que eles são definidores de uma experiência com o escrito. E isso é muito interessante, acho eu, de ser aqui analisado. Eu vou calar-me, agradecer-vos mais uma vez a presença, num fim de semana muito, muito particular. Dizer-vos também que, para mim, está uma sala mesmo muito boa. Eu compreendo que, para o Mira, que abre as portas, é muito importante, obviamente, a gente, mas eu estou muito habituado a aparecer para muitas sessões onde acabamos sempre nas duas mãos. Portanto, não está nada mal, está muito bem. Tenho certeza absoluta que são pessoas que estão muito interessadas no que estamos aqui a dizer. Isso serve-me também de alívio para o tempo que estou aqui a tomar. Agradeço mais uma vez a iniciativa. Desafio-vos a continuarem a acompanhar o Le Monde Diplomatique. Se ainda não o fazem, acompanhem, por favor. É um projeto militante. Queria salientar esse facto. É um projeto militante do ponto de vista cultural, é um projeto militante do ponto de vista político. E com isto, calmo, e passo a palavra ao Vigil. Obrigado. Muito bem. Eu queria, obviamente, começar por agradecer o convite para estar aqui presente. É sempre uma alegria. Por um lado, acompanho o Mira, faz parte do meu dia-a-dia, quanto mais não seja, porque é das entidades que conheço que é mais militante do ponto de vista da sua presença na internet, e por isso os mails chegam religiosamente e sempre com ideias, e eu vou sempre ver. Por isso é uma daquelas coisas que faz parte do meu cotidiano. Sei que há um mail do Mira que chega a dada altura e vale sempre a pena ver. Nem sempre tenho todo o tempo que gostaria para ver todas as iniciativas do Mira, mas em todo caso, obviamente que há que salientar esse esforço, esse trabalho, que é muito, muito interessante e que acompanho há muito tempo. Quanto mais não seja, até por uma razão, por todas as razões, por isso, quando há pouco se falava, por isso no que representa o Mira nesta zona da cidade, nem toda a gente sabe disso, não é por isso, mas um dos contextos que eu inquiri empiricamente
foi precisamente este bairro. Por isso, foi no âmbito do trabalho de campo que fui fazendo sobre a cidade, passei aqui muitos sábados à tarde. A maior parte dos inquéritos eram feitos não apenas ao sábado à tarde, mas muitos foram feitos ao sábado à tarde, e tenho uma memória deste ritmo da cidade e deste lugar na cidade ao sábado à tarde, e por isso inquiri esta rua toda, esta e aqui atrás, por isso, e sei o que há quase 20 anos, ou mesmo, sim, há 19 anos, o que é que, do ponto de vista social, este lugar na cidade representava, e tenho uma ideia do que é que representa uma iniciativa como esta neste contexto, e por isso é sempre algo muito, muito importante reconhecer este trabalho e o seu significado. E por isso, obviamente, quando por isso todos os motivos são sempre bons para vir aqui e para partilhar este esforço que está a ser aqui feito há muito tempo e de um modo muito, muito interessante. Para além disso, obviamente, quer dizer, sendo um convite do Monde Diplomatique, ainda por cima vindo do Bruno, a margem para dizer que não era muito, muito estreita, por isso para não dizer insistente, eu não sei se eu estivesse doente ou coisa parecida, mas mesmo se estivesse com febre provavelmente vinha, por isso, por todas as razões, por isso, por força daquilo que o Bruno acabou de dizer e que ele sabe, que há aqui uma camaradagem, por isso, que é com tudo aquilo que está a ser feito por esta entidade, e obviamente depois também com ele, que toda a gente sabe, que da nossa proximidade. E pronto, e para além disso, ainda havia uma outra circunstância, e por isso eu já falei para audiências muito menores, por isso não há, sob esse ponto de vista, está muito bem. Por isso havia aqui uma questão que era, quer dizer, que era também obrigatória, que é o trabalho do Nuno, noutra qualidade. Ele já me ouviu falar sobre o trabalho dele, e por isso conhecendo, por isso sabendo mais ou menos daquilo de que viria falar, por isso isso também era obviamente uma razão para dizer que sim, por isso estando obviamente sempre nós soberbados com tantas coisas que nos pedem, mas isto seria sempre uma prioridade, dado o trabalho que aqui está. O Nuno é um homem modesto, por isso, mas ele é um autor muito, muito interessante e tem um trabalho que é dos mais estimulantes que tenho lido nos últimos... Quer dizer, tenho lido, por isso não é nos últimos tempos, é o mais estimulante que eu tenho lido, e de que gosto mesmo muito, e não estou a fazer não é um favor, por isso não é daquelas coisas que nós dizemos já o disse noutras circunstâncias, onde isso contava, por isso as minhas declarações foram feitas nesse momento, mas este é um trabalho muito, muito interessante e que trata realmente de um universo que é ao mesmo tempo presente. Estamos a falar de objetos e da produção de objetos de grande circulação. É importante dizer que, entre outras coisas, o Nuno tem tratado da produção de livros, mas preocupou-se por força de várias circunstâncias que dizem respeito ao acesso a fundos arquivísticos particulares a que ele tem tido a possibilidade de trabalhar. Ele tem trabalhado a produção de livros e de objetos de livro, por isso, ao longo do tempo, mas livros com uma particularidade, é que eram livros de grande circulação. Mas com uma particularidade adicional, que é de serem livros de grande circulação, mas que nós, muitas vezes, cuja memória nós perdemos. Porque, entretanto, esses objetos de grande circulação foram, no seu tempo, objetos muito reconhecidos, eram livros e outros formatos, por isso eram livros fascículos, em muitos casos, por isso nós hoje em dia estamos a ler de outra maneira, mas já se leu de outras maneiras também. Muitas das coisas que depois se vertiam em livro eram fascículos e depois juntavam-se, por isso, mas na verdade eram objetos por isso, com conteúdo escrito numa sociedade pouco letrada, mas em todo caso que consumia muito estes objetos, não é? Por isso,
E a leitura, por isso que ele nos traz, por isso é uma leitura que não é tanto sobre não é sobre o conteúdo, também, mas não versa, nem sempre versa tanto o conteúdo dessas obras, mas, sobretudo, tudo aquilo que foi necessário para tornar a produção dessas obras possível, não é? Por isso, essas obras de grande circulação possível. E o conjunto, digamos assim, de acordos, de contradições, de conflitos que esteve subjacente a esse processo. Não é? Por isso, num quadro, que é um quadro de mercado, concorrencial, por isso, mas, ao mesmo tempo, num quadro que é também ele próprio muito regulado, em determinados contextos, opressivamente controlado por parte das autoridades políticas do país. Por isso, é um exercício muito interessante, por isso, neste caso, aquilo que os leitores vão ler são 4 capítulos, para além de uma introdução e de um prefácio, que tratam, por isso, desse problema, não é? De como se fez o trabalho de edição de grande circulação, por isso, em determinados períodos da nossa história, da história do nosso país. Vamos dividir isto assim, num quadro, por isso, focando uma casa, por isso, uma casa editorial, por isso a editora O Recreio, que é uma destas empresas de grande circulação, e depois a trajetória histórica dessa editora, que se especializa no romance traduzido, evolui, por isso, e especializa-se no romance traduzido, e depois foca, para além de outras dimensões, por isso, biografias, enciclopédias, por isso, cujo rastro daqueles que herdaram bibliotecas ainda encontrarão, por isso, em vossas casas, não é? Por isso há muitas vezes o rastro destas bibliotecas lá, por isso, em nossas casas, por isso, alguns de nós, eu próprio li algumas destas coisas, por isso já fiz esta declaração também em tempos, mas o Salgari, por exemplo, veio, por isso, o que lá estava em casa, e que era bem mais velho do que eu, por isso é uma herança, não é? Que lá está, por isso, vem por essa via, não é? Por isso, e era daqui, não é? Que ele vinha, por isso, e é, na verdade, um dos capítulos é um retrato, por isso, eu não vou abrir, isto tem uma história, mas eu não vou contar a história, vou, sobretudo, abrir, eventualmente, o apetite, digamos assim, e a curiosidade para esta leitura. Trata depois do trabalho, por isso, do João Romano Torres, depois, editor, que é responsável, por isso, por levar a herança que trazia da família desta casa para um registro mais apurado, não é? Por isso, que atravessa uma parte significativa do século XX. É importante frisar aqui uma questão muito interessante, por isso que aqui não vem totalmente evidenciada, mas que há de algum modo um lastro subjacente à reflexão sobre este assunto que perpassa neste livro e também noutros trabalhos do Nuno, que é a circunstância de o Nuno ter podido trabalhar o espólio desta casa editorial. Não é? Por isso, por isso este trabalho só é possível, e na verdade todos estes livros, todos estes capítulos só são possíveis porque esses espólios não se perderam, não é? Por isso não desapareceram. Neste caso, os herdeiros desta casa editorial tiveram um trabalho muito importante de, desde logo, não deixar de destruir este espólio, que nas mãos de investigadores proeficientes, aqui como o Nuno e como as pessoas que o acompanham, tem permitido, por isso, o aprofundamento do conhecimento destes processos, não é? Porque passariam despercebidos, não é? Por isso, se não fosse esse exercício.
E depois, contudo, não basta isso, não é? Por isso, não basta apenas o espólio. O espólio é fundamental, mas ele tem depois de ser tratado, não é? Por isso, e aqui, digamos assim, a capacidade do investigador faz, obviamente, a diferença, por isso é preciso ter, obviamente, perguntas heurísticas que estão cá, e depois ler com cuidado, por isso, neste caso, a correspondência, o que se trocava, por isso, há aqui uma questão que era dita pelo Bruno, que é muito importante, não é? Por isso, quer dizer, no futuro vai ser difícil fazer isto, os historiadores do futuro vão ter grandes problemas, porque, entretanto, nós vamos perder o rastro dos softwares que temos, e dos telefones, por isso, dos telefonemas, por isso, mas há uma parte importante desta comunicação, que é a comunicação à distância, não é? Por isso, que era feita por carta, não é? Por isso, e há cópias, por isso havia cópias, e há cópias delas que é possível, que foi possível estudar, não é? Por isso, este capítulo primeiro, entre outras coisas, é possível por força disso, não é? Por isso, com uma análise muito controlada, que noutros trabalhos do Nuno é depois desenvolvido com mais substância, mas em todo caso, para quem se interessar por estas coisas, por isso tem aqui uma entrada muito interessante a um universo que é, por um lado, desenvolvido depois complementarmente aqui, ainda neste livro, mas que depois é desenvolvido com mais fôlego ainda, por isso noutros trabalhos. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo trata de um problema que de algum modo já está subjacente. Tem aqui dimensões que estão subjacentes aqui, já estão mais ou menos presentes no primeiro, mas que é um problema de fundo do nosso século XX. Não é? Como sabem, nós vivemos 48 anos de... Já vinha... As dimensões repressivas não começaram só no Estado Novo, e nem sequer na ditadura. Já vinham atrás, havia uma tradição repressiva que estava a ser, de resto, já estava a ser gizada nos tempos da própria República, por isso já havia traços repressivos em curso. Mas, sem dúvida alguma, que com a ditadura militar e depois com o Estado Novo, a repressão, a censura, fizeram parte do nosso cotidiano enquanto país. E essa questão é uma questão que, obviamente, toca seriamente, por isso, na imprensa, mas tocou também seriamente na circulação do livro, não é? Por isso, e na sua produção. Aquilo que nós aqui temos é um olhar, por isso, muito interessante sobre a relação que existe entre um campo, para todos os efeitos, não obstante todas as suas facilidades, um campo estruturado, como é o editorial português, por isso, e as tensões e conflitos que decorrem da estruturação do Estado Novo, que, como sabemos, não é? Por isso, tem na supervisão e na censura sobre a palavra escrita uma das suas dimensões da ação mais relevantes. E isso, obviamente, obrigou a dominação, ela, por mais séria que fosse, e foi, eu não sou daqueles que têm uma visão angelical do Estado Novo, nem nada que se pareça, acho que é um pedaço da nossa história que nos correu mal, por isso, e nem sequer quer dizer, não é uma abordagem sequer moralista, nem nada que se pareça, é factual, por isso, ou seja, não haja dúvidas sobre o modo como vejo esse assunto, porque, entretanto, quer dizer, tem havido muita... Diz-se muita coisa e às vezes as pessoas, parece que se esquece o que é que nos aconteceu, não é? Por isso, e sob esse ponto de vista, o trabalho... Por isso, os editores também eles tiveram, por isso, de enfrentar este processo. Aqui o interessante, digamos assim, mais do que uma visão manicaísta, por isso, de todas as forças aqui em ação, isto é válido para a oposição, mas é válido também para o próprio Estado Novo, por isso é muito mais interessante ter uma visão, por isso, sabendo que estamos perante uma ditadura, que tinha as características que tinha,
é muito interessante tentar ver que tipo de relações se estabeleceram e mais do que uma teoria acabada sobre o assunto, é muito mais interessante verificar e ler o modo como se teciam estas relações. E por isso, que concessões se faziam, que adaptações se faziam, que negociações, que para todos os efeitos também existiam, e que no fundo cabiam, por isso num quadro de resistência mais ou menos intensa, por isso este capítulo que aqui nos traz, por isso traz-nos pistas interpretativas, de que de resto eu acho que vale a pena continuar a aprofundar, não é? Sobre o modo como essa ordem repressiva sobre o livro se fazia, não é? Por isso, mas lá está, este é o título, de resto, um dos pontos, um bom título, de resto, ordem repressiva do livro, a censura como mosaico, precisamente para dar conta desta ideia que estava aqui a tentar, espero que com algum sucesso, sintetizar sobre o modo como é importante ter uma visão sobre a tessitura destas relações que são relações compósitas, não é? Por isso, e que de resto, como os próprios editores sabiam, não é? Por isso, os meandros para escapar à censura, para fazer passar uma obra, porque é que uma passava, porque é que outra não passava, não é? Porque é que uma se tornava problemática, e depois que tipo de estratégias é que se desenvolviam para as tornar possíveis ou não, não é? Muitas vezes, não é? Por isso, com alguns episódios, não é? Desses processos que aqui são contados e que me parecem ser muito, muito interessantes para aprofundar, no fundo, essa história do livro, não é? Ou essa sociologia histórica do livro que é, de facto, muito interessante continuar a fazer, não é? Por isso eu acho que aquilo que nós temos aqui é, na verdade, um programa que tem todas as condições para continuar a ser aprofundado e desenvolvido, e acho que há aqui, havendo arquivos, acho que há aqui um manancial muito interessante para continuar a desenvolver. Bom, esse é o segundo capítulo. Há um terceiro capítulo muito interessante também, que volta a levantar aquele problema das relações à distância, né, e em particular este velho problema da circulação e das assimetrias, não é? Entre o Portugal e o Brasil, a propósito do livro, e no fundo um processo que nem sempre nós temos consciência, não é? De que há, num determinado momento, não obstante todos os problemas da história portuguesa, do livro, desde logo, e da alfabetização, mas há, para todos os efeitos, uma posição de algum modo hegemónica do universo da produção livreira portuguesa por comparação com o Brasil, e depois todo o processo de inversão desse quadro de relações que se estrutura. E que aqui é, mais uma vez, também captado a partir da ação digamos, dos agentes eficientes do campo. Os editores são os agentes eficientes deste campo, não é? Por isso, e aqui nós temos, se no primeiro capítulo tínhamos o João Romano Torres e família, aqui temos uma figura muito importante neste processo, que é António Sousa Pinto. E por isso é na verdade na verdade um contributo para eu acho que este aqui conhecendo o trabalho do Nuno, é muito interessante que ele esteja a fazer este exercício e que ele seja publicado, que é de facto perceber o lugar que as três casas editoriais que aqui são tratadas, e em particular depois a Livros do Brasil, qual é o lugar que a Livros do Brasil ocupa nesta questão, não é? Por isso, e depois na questão que é a questão da difusão dos autores de língua portuguesa, e ao mesmo tempo uma difusão de grande fôlego, por isso com uma publicação muito significativa de um conjunto muito importante de autores que, na verdade, vão ser conhecidos através desta casa. Eu ainda esta semana ouvia, por isso, como sabem, a Livros do Brasil fechou, mas, entretanto, a marca foi comprada, por isso ainda esta semana ouvia a atual responsável da editora na rádio a falar, por isso, sobre a atual política
da Livros do Brasil e sobre as coleções que estão a reabilitar e o tipo de prioridades que têm, não é? Por isso, que é muito interessante, no fundo, para dizer que estamos perante uma casa que marcou gerações. Eu ainda não me conformo quando passo ali pela Rua de Ceuta e olho para ali e não a vejo lá, por isso era um dos meus lugares da juventude, por isso ao lado da leitura, obviamente, mas eu ia às duas, não é? Por isso, ou seja, eu era ao meu lado multifacetado, eu entrava sempre nas duas, não é? Por isso, mesmo quando aquilo já não estava mas em todo caso entrava nas duas. E ainda, quer dizer, agora custa-me imenso, olho para um lado e na altura gostava-me, e depois agora olho para cima e já não está lá mais nada, não é? Por isso, bom, é daquelas coisas que alguns dos livros mais importantes e mais interessantes que já li foram comprados, curiosamente, naquelas duas casas, não é? Por isso, entre outras coisas, porque eu gostava muito de alguns dos autores clássicos que a Livros do Brasil publicava e, para além disso, isto, enquanto jovem, era um grande leitor do tema do quarto capítulo que aqui é tratado, por isso o quarto capítulo trata da ficção policial e eu era um grande leitor nos meus 14, 15 anos, por isso e 16, era um grande leitor dos livros da coleção Vampiro e da coleção Argonauta, e por isso lá ia eu, por isso àquela livraria e obviamente ia também à do lado a seguir, não é? Por isso, mas isto para dizer que nós temos aqui é um texto muito interessante, este texto 3, que nos dá conta da gênese do projeto comercial e livreiro do António Sousa Pinto e o modo como as condições que tornaram possível depois o seu ato fundador, não é? Que foi esta ideia, por isso, de lançar os primeiros livros de Portugal, depois os livros do Brasil, não é? Por isso, é um belíssimo contributo este que aqui está, por isso, para essa dimensão, por isso, da história do livro em Portugal no século XX, por isso, e que fazia falta e faz falta, por isso, neste percurso que o Nuno está a fazer. Por fim, o quarto capítulo é um capítulo sobre os caminhos da ficção policial portuguesa, de alguma forma antecipado, digamos assim, pelos anteriores, porque tanto a Livros do Brasil como a casa, por isso, do Romano Torres, foram empresas muito importantes na dinamização, por isso, do género policial entre nós, não é? Por isso, e essa é uma história muito, muito interessante, por isso que aqui é apenas parcialmente contada, não é? Mas o Nuno tem outros textos também onde aprofunda também estas questões, mas aqui nós somos confrontados com os autores, por isso, do Recreio, por isso, e da coleção Grandes Mistérios, Grandes Aventuras, mas que são uma coleção que é muito influente, não é? Por isso, e que com uma grande presença, por isso, no mercado, por isso, num quadro em que havia muitas coleções em Portugal, não é? Por isso, nós nem sempre temos consciência disso, não é? Por isso que havia não temos. Por isso, eu tenho, por razões de dever e também pela minha herança de leitor ávido de algumas destas coisas e de alguns destes autores, não é? Por isso, eu já disse isto, mas sempre achei bastante estranhas algumas das coisas que ia lendo naqueles livros, não é? Alguns deles tinham assim um ritmo e ritmo e depois umas estruturas, por isso, uns eram obviamente melhores do que outros, não é? Por isso, e essa era uma das características fortes desta, e havia alguns que obviamente se desistia mesmo quando se tinha 14 anos, não é? Por isso, havia claramente diferenças, por isso, entre os autores, mas percebia-se que havia, do ponto de vista narrativo e do ponto de vista das histórias que se construíam nestes livros,
havia uma série de lugares que nós podemos considerar que eram lugares comuns do género, não é? Mas havia depois variações e percebia-se claramente que havia umas que eram digamos assim, construídas de um modo sofisticado e havia outras em que a margem de improviso era muito grande, não é? Por isso, eu lembro-me, de resto, depois, falando às minhas memórias, não lembro de conversar com alguns amigos que também liam estas coisas mais ou menos com a mesma idade e nós concluímos que só podia haver erros naquele livro, não é? Por isso, que só podia estar errado, não é? Por isso, e percebia-se que havia uma pressa na escrita e por isso que havia um improviso que... no fundo, percebia-se que havia uma dimensão, digamos assim, que havia ao mesmo tempo uma criatividade enorme neste universo literário e que fazia desvendar um quadro de improvisação dentro do género, mas um quadro de improvisação de autores, de histórias, que dava conta que havia qualquer coisa que acontecia ali, por isso, e que aquilo não era estritamente um romance policial norte-americano ou inglês, por isso, ou francês, por isso, cito sobre o francês, claro, os grandes modelos quer dizer, da literatura francesa era o Simenon, por isso, esses eram muito controlados, mas havia outros referenciais, não é? Por isso, mais americanos, não é? Mais americanizáveis no som, que se percebia que havia ali qualquer coisa que não era, que não estava totalmente certa, não é? Por isso, isto mesmo para um leitor muito, muito jovem, não é? Mas já versado nestas questões. Eu só muito mais tarde, só muito mais tarde, por isso, ainda que soubesse disto, e fui acompanhando sempre, por isso alguns dos trabalhos, de resto, um deles aqui, várias vezes citado, de uma colega minha da faculdade, Maria Luz Sampaio, cujo trabalho, para além de ser uma excelente pessoa, está nessas páginas. Exatamente, é uma grande especialista nestas questões há muitos anos e por isso sempre sempre a ouvi com muito interesse e percebia que havia aqui mas foi obviamente ao ler bastante mais tarde os trabalhos do Nuno que fui conhecendo depois com detalhe os meandros, por isso das improvisações e da criatividade destes editores e daquilo que eles pediam aos seus autores, não é? Por isso, muitos deles portugueses, não é? Por isso, mas que depois escreviam com nome americano e num registro de grande aportuguesamento de séries estrangeiras, não é? Por isso, séries literárias estrangeiras, não é? Pronto, isso é uma fase, não é? Por isso que depois na análise desta coleção, depois isto é ultrapassado, digamos assim. Há aqui figuras, não é? Por isso estão aqui citados, por isso José Rosado, Gentil Marques, há outros, por isso de outras casas editoriais, não é? Por isso muito, muito conhecidos, não é? Por isso o mais maravilhoso deles todos, para mim, o Denis McShade, não é? Por isso Dinis Machado, saudoso, não é? Que era absolutamente excepcional na arte de praticar estas coisas, mas havia outros, não é? Por isso, obviamente. Sim. E pronto, aqui neste capítulo que nós temos é o contar dessa história, não é? Por isso, e é uma análise de como, ao mesmo tempo, por isso, com o tempo também este processo se transforma, não é? Por isso, e no fundo reformula-se, não é? Por isso reformula-se o conceito da ficção policial e assistimos depois à sua mudança, não é? Mas o interessante a este propósito, no fundo, e com isso já estou a falar há muito tempo, por isso com isso vou terminar, é que é na verdade isso, obviamente, para quem gosta de livros, como é o meu caso, e para quem gosta de editoras há muito tempo, não é? Por isso este é um universo particularmente denso, não é? Por isso, e que tem traços de uma autoctonia. É algo que diz respeito ao modo como nas cidades portuguesas, neste caso é sobretudo Lisboa, mas nós estávamos aqui no início a falar de processos que aconteceram aqui no Porto, por isso, mas embora alguns deles também se toquem, um destes, a tipografia era portuguesa, não é, que vai para o Brasil, sim, por isso, pronto, ou seja, portuguesa e portuense, não é, por isso, ou seja, exatamente. Ou seja, há aqui
Aliás, o Sousa Pinto é daqui, não é? Por isso, ou seja, há aqui e era esse aspecto que julgo que seria importante frisar, não é? Por isso, não obstante todas as suas dificuldades, há uma história que é particularmente densa destes processos em Portugal, que com a voragem do tempo nós habitualmente esquecemos, por isso, mas que é importante conhecer para percebermos o caminho que se foi fazendo a este nível. E para percebermos uma coisa que a este nível me parece muito, muito interessante, é que há, obviamente, um movimento de importação de conceitos, de obras, por isso de modelos de negócio, mas também houve uma atividade própria destes atores que contribuiu para moldar um determinado modo de fazer livros e de construir um campo editorial português. São livros como estes que nos permitem perceber como é que este trabalho se fez. E, sobretudo, numa época em que a tendência para a voragem dos acontecimentos e para leituras excessivamente rápidas da história e ao mesmo tempo magnânimos, não é dizer, não aconteceu nada, não se passou nada, é tão grande, não é? Por isso, esta tendência, por isso livros como este obrigam a relativizar isto muito, por isso, e na verdade, obrigam a fazer-nos perceber que antepassados nossos estiveram ativamente envolvidos, por isso, nestes processos, e algumas das memórias, digamos assim, dos vestígios da sua ação que vemos nas nossas bibliotecas, nos alfarrabistas, na verdade eram fruto de um universo de relações sociais que era muito, muito mais denso do que aquilo que nós podemos pensar e que era em si próprio um universo muito, muito interessante, não é? Para quem tem a ideia que em Portugal não se passava nada e que nada acontecia, pensa melhor, não é? Pensa melhor. Mas aconteceram muitas coisas e para tornar possível determinados livros, desde logo, foi preciso um encontro de vontades que não era fácil, mas que em todo caso era possível, não é? E era isso que eu queria dizer, dizendo que vale a pena ler este livro e vale a pena ler os outros que, entretanto, o Nuno produziu e seguramente vale muito a pena ler em breve, por isso o trabalho que seguramente o Nuno vai fazer sobre a Livros do Brasil, por isso vamos lá ver se eles conseguem, mas que, pelo menos no que me diz respeito, vai ter aqui mais uma vez um leitor atento e agradado. E era isto. Obrigadíssimo. Obrigado. Bom, vamos lá primeiro agradecer, ou só quase agradecer, não é? Olá, antes de mais, muito obrigado por estarem aqui neste dia tão específico, não é? Enfim, em dia de pré-carnavais e futeboladas decisivas, não é? Eu gosto muito de futebol, mas de facto isto quase que poderia metaforizar a coisa dizendo, bom, estou aqui entre o Messi e o Ronaldo, escolham. Bom, eu como sou de Setúbal posso ser o Mourinho, mas com a boa, sem a má disposição, não é? Antes de mais, queria agradecer-vos a vossa presença. Queria, antes de continuar os agradecimentos, dizer que é para mim não é um prazer, uma alegria, mais do que até um prazer, uma alegria estar aqui numa cidade que sempre me acolheu também, a que eu gosto sempre de regressar e que eu, junto de alguns elementos da editora, fiz questão de constar na espécie de roteiro da apresentação deste livro. E, portanto, é um prazer estar aqui. Queria também, evidentemente, agradecer aqui ao Espaço Mira, ao Mira Fórum, por, enfim, no prazo de menos de uma semana, enfim, ter possibilitado a existência, digamos assim, de um regaço físico para
e tão bom, pelo que eu tenho estado aqui a perceber, para nos acolher e para podermos ter este encontro e esta conversa. E, portanto, o meu agradecimento grande, extenso, profundo a este espaço que, pelo que eu percebo, está na linha da frente de uma reconversão desta parte da cidade, que eu mesmo, sendo fora, obviamente, sempre também percebi que era um pedaço de cidade que sempre foi, para além de estigmatizado, de facto, exteriorizado face à própria ideia de cidade que interessava, não é? E pelo que percebo, as coisas estão a mudar, e de vez em quando é bom perceber que pode haver, pelo menos, inícios de transformação que não passem pela gentrificação enfim, dos espaços e por outras formas de selvageria territorialística que às vezes interessam muito pouco, não é? Depois, agradecer obviamente ao Outro Modo, uma cooperativa cultural, uma cooperativa política que para mim me diz muito já há bastante tempo, e agradecer particularmente enfim, ao trabalho de edição do Outro Modo, não é? Quer, evidentemente, a componente do jornal, quer, sobretudo, agora esta componente de livros, de que o Bruno, aliás, falou. E agradecer na pessoa do Bruno, que é alguém que eu tenho a sorte de já conhecer há alguns anos, tenho a sorte de admirar o trabalho e agora passo a admirar também, não é agora, já desde há algum tempo, também o trabalho enquanto editor, para além de tudo o resto, não é? Para além de tudo o resto. E, portanto, queria deixar aqui o agradecimento público a este trabalho absolutamente fenomenal de uma editora que ainda por cima tem a coragem / eventual insensatez, não é? De achar que ainda vale a pena isto, não é? Que ainda vale a pena fazer isto, editar livros e este tipo de livros, não é? Ainda por cima, num registro muito curioso de que o Bruno foi, enfim, teve, enfim, um pudor suficiente para não falar dele, mas eu me permito falar que há também aqui um projeto muito curioso, para além do projeto cultural, há um projeto de possibilidade de financiamento da própria atividade da cooperativa, digamos assim, por via dos eventuais ganhos que possam advir financeiramente da venda de livros. Ou seja, uma cooperativa que edita com coragem e que tem a loucura suficiente de considerar que é possível tentar algum financiamento da venda de livros, só merece a minha grande chapelada, não é? E o meu agradecimento enquanto leitor. Nem sequer aqui falo na condição de autor. E, portanto, o meu grande agradecimento também à editora e, sobretudo, ao Bruno. E, finalmente, o meu muito obrigado a alguém que foi muito desejado por mim que foi Virgílio. É alguém que eu já consumia há alguns anos e consumia, mesmo antes de ter conhecido o Bruno, mas passei a consumir mais ainda, dado não só a vossa parceria e colaboração, mas evidentemente também o Bruno, não foi aqui que ele começou, digamos assim, a tecer loas ao trabalho de Virgílio, já, portanto, mal sabia ele, não é? As voltas que o mundo havia de dar. Eu devo confessar que, eu nunca tinha dito isto, mas que eu pedi ao meu orientador para que o Virgílio estivesse na minha defesa. Não tinha dito isto, mas eu pedi. E o Diogo foi o primeiro a dizer que sim, que fazia todo o sentido. Que fazia todo o sentido. Aliás, eu queria os dois, mas enfim, por razões de cotas só dava um. E eu tive a sorte de ter enfim, de vez em quando há uns acontecimentos que há quem descreva como epifanias, não é? E quando nós percebemos que alguém compreende o nosso trabalho melhor do que nós, e eu vi claramente isso num dia muito especial da minha vida,
E o Virgílio ensinou-me que é possível, de facto, isso de vez em quando acontecer. Alguém que nos ensina muito, e não apenas pouco, sobre o nosso próprio trabalho. Eu já tinha tido uns relances fortes disso com algumas coisas que o Bruno tinha escrito sobre o meu trabalho, mas quando vi a leitura densa, profunda, honesta, ética, qualitativamente superior, séria que o Virgílio fez do meu trabalho, eu tive que fazer algum tempo de introspeção, mas também ele ganhou ali imediatamente um seguidor perto do fanático, digamos assim. E, portanto, é com muita também alegria que eu tenho, mesmo, mais uma vez, quero sublinhar a palavra alegria e não outras, que eu tenho, e sorte, que eu tenho também, que aprendi mais um bocadinho sobre o meu trabalho, com o contributo do Virgílio. E, portanto, agradecer muito, quer ao Virgílio, quer ao Bruno. Eu não vou falar muito, para não, enfim, não corromper o bom percurso que a sessão está a ter até agora, não é? Não estragar. Falar só um pouco, digamos assim, das ideias, de uma outra ideia que estão presentes no trabalho, neste como noutros. E utilizar, inclusive, o próprio processo editorial deste livro, não é? Enfim, há pouco estávamos a ter uma conversa e o Bruno dizia-me, mais uma vez, talvez com algum exagero, de que, enfim, eu teria escolhido este tema, poderia escolher outro, porque o que interessava ali era, sobretudo, o que é que eu fazia com o tema a respeito da capacidade de procurar responder a interrogações sobre grandes processos, não é? Enfim, exagero sempre de amigo, mas, independentemente disso, sobre o tema especificamente, um dos aspectos que eu sempre quis perceber justamente é somos, por razões históricas, por razões sociais, por razões de percurso, se tendemos também, para além de sermos muitas outras coisas, a ser sociedades, de certa maneira, tipográficas, ou seja, que se entendem a si próprias como tipográficas e que se entendem a si próprias como tipográficas, em primeiro lugar, porque o elemento tipográfico é um elemento, por exemplo, simbolicamente agregador e simbolicamente credenciador, não é? Como professores do ensino superior, nós todos já fomos confrontados com intervenções de estudantes que me diziam: professor, mas olha que eu li isso no livro, não é? Portanto, há uma legitimidade inerente, não é? Porque a palavra impressa, de facto, por razões históricas, mas também por razões da sua própria Constituição, ou seja, algo que passa do verbo falado ou do verbo manuscrito para um verbo impresso e disseminado, é algo que passa por, digamos assim, um caminho de interposições várias, um caminho de intermediações várias, um caminho de operações e transformações várias que supostamente exercerão algum efeito credenciador, legitimador, de recorte, digamos assim, de filtro, não é? E eu queria saber como é que isto acontece, enfim, em que dimensões se pode, digamos assim, materializar, realizar o processo de construção de uma cultura impressa, não é? Digamos assim, um dos alvos preferenciais foi, evidentemente, podiam ser os livreiros. Aliás, eu sou filho de livreiros, mas o que também pode explicar uma certa relação afetiva, mas não, digamos assim, antineutral, não é, com o objeto. Mas a mim sempre me fascinou a intervenção editorial como uma intervenção que, no quadro de sociedades como a nossa, já desde há alguns séculos, primeiro não como editores, mas mais tarde como editores, constrói sentido. Constrói sentido. Nos permite chegarmos a sentidos e mais, tenta prescrever esses mesmos sentidos e depois como é que, neste espaço dos possíveis, das incertezas, e o Virgílio falou nisso muito bem, aliás, o próprio Bruno tinha mencionado, mas o Virgílio, digamos assim, foi mais além,
como é que neste espaço intersticial se joga um conjunto de tensões com, por exemplo, os leitores, que tentam, digamos assim, também eles próprios ter a sua palavra a dizer, ser impertinentes, como diria o Sartre, não é? Ser impertinentes e fazer acontecer a sua própria furtividade, apropriando-se à sua maneira dos escritos, não é? Muitas vezes até contra o autor e contra o editor e contra, eventualmente, outros agentes, ou não, ok? Por outro lado, eu também queria ultrapassar um conjunto de visões que tendem, digamos assim, a entronizar, por vezes quase a um nível de divinização, digamos assim, entronizar o papel do autor como papel único, como papel seminal, como papel totalitário, digamos assim, demiúrgico, criador, não é? Ou seja, como se os livros decorressem, digamos assim, de uma maneira mais ou menos linear e direta, da vontade, digamos, da ação, da intervenção volitiva de um autor, uma entidade às vezes mais mirífica do que outra coisa, não é? De um autor até chegarem, digamos assim, ao seu destinatário final, o leitor, o que quer que isto queira dizer, como se não houvesse aqui nada de permeio, não é? Digamos assim, todos os agentes entre esse ato seminal, demiúrgico, criador, esse monumento, não é? Que criou o texto, seriam apenas meros instrumentos circunstanciais. Não é assim, evidentemente sabemos, não é? Uma coisa é o texto, outra coisa é o livro. Para além do facto de, muitas vezes, o próprio texto ser caucionado, concebido, comissionado, encomendado, recortado, digamos assim, pelo próprio editor e por outros agentes que com este convergem e, às vezes, deste divergem num quadro muito complexo que, por vezes, é visto como uma espécie de circuito linear e que é tudo menos linear, é mais sistémico e com muitas tensões, contradições, paradoxos e complexidades de permeio, não é? Portanto, a minha ideia foi sempre perceber isto, não é? Olhando para este livro, eu vejo aqui algumas destas dinâmicas, não é? Primeiro, o próprio título, não é? O livro no Portugal contemporâneo não é um título criado pelo autor. É um título criado pelo editor, que o autor anuiu, enfim, apesar de achar que talvez fosse um pouco ambicioso, mas a ideia do editor é isso mesmo, não é? E, portanto, depois este livro inaugura digamos assim, uma prática nesta coleção especificamente, que é das badanas, não é? O que transforma o livro. O livro o texto está inscrito no quadro também, digamos assim, primeiro, de uma construção material e gráfica, não é? Reparem as cores, etc. Ao contrário do que acontecia ainda nos primeiros números, há agora claramente definida uma linha, quer, digamos assim, não diria temática, mas quer filosófica do que se pretende, identitária, não é? Quer gráfica, no sentido de traduzir, digamos assim, também essa escolha, essa opção, e portanto está criada, vou utilizar um palavrão de que não gosto mesmo, está criada uma espécie de marca, não é? De marca no sentido não brand, mas de marca no sentido de marco, não é? De ferrete, que eu espero que não seja estigmatizador, não é? De selo, se quisermos, não é? Isso é muito interessante. Também no modo como o livro é, digamos assim, distribuído, não é? E o papel disseminador é fundamental. Como é que o livro chega, não é? Ele chega pode ser através do jornal, pode ser através da internet, por contingências até que têm que ver com a forma como ele é pensado, concebido e depois também o número de tiragem. Obviamente seria interessante vê-lo mais nas livrarias, mas às tantas isso implicaria uma tiragem muito maior, que é incomportável com as próprias disponibilidades e possibilidades e às vezes com o projeto mesmo, não é? Apesar também de estar presente em livraria, não é? E depois nestes momentos agradáveis em que, enfim, falamos, trocamos ideias, que nos apresentamos uns aos outros. Por outro lado, o próprio livro em si, ele é fruto de uma construção.
uma construção pensada pelo autor, sempre em conjunto com o editor, neste caso. Ou seja, eu estou, no fundo, a utilizar a minha própria, este momento biográfico, digamos assim, para uma espécie enfim, de me deitar aqui no sofá e tentar perceber como é que é possível ilustrar tudo aquilo de que falamos, porque não vale a pena apresentar o livro quando ele já foi apresentado por uma pessoa que percebe mais dele do que o próprio autor. Ou apresentar a coleção quando temos aqui um dos editores que sabe exatamente o que faz. E, tanto, o que é que me cabe? Cabe-me a ingrata tarefa de ter que estar aqui a tentar perceber como é que vocês, enfim, ficam a conhecer um pouco melhor, sem que eu vos estrague completamente a tarde. Este é o que se chama, em algum jargão, o livro empadão, não é? O que é um livro empadão? É um livro feito de vários pedaços que não foram pensados para convergirem ao mesmo tempo, não é? Ou seja, dos 4 capítulos, 2 destes capítulos são inéditos, mas outros 2 não são. Estavam dispersos em 3 publicações, ou seja, houve uma agregação num deles e houve uma transformação, atualização e até amplamente refundido e reformulação dos textos. O que quer dizer que houve aqui uma atitude, houve aqui um comportamento, houve aqui um projeto de construção de uma unidade que não existia. Okay? Evidentemente que sabemos que os textos têm óbvias ligações, quanto mais não seja pela temática, pelo ângulo de abordar, pelos ângulos possíveis, etc. Mas houve aqui a necessidade de pegar nos 4 textos e procurar entretecer as ligações que eles podiam ter, construir uma unidade. E por isso teve que se mexer muito nos textos, portanto isto não é apenas uma reimpressão, longe disso, eu bem sei o suor que isto me gastou. Portanto, há aqui uma construção de uma unidade que é reforçada não só, enfim, pela concepção agregada e em global dos textos, mas depois pela própria transformação dos mesmos, pela construção de remissões de uns para outros, etc., e sobretudo pela construção de um novo texto também, que é o texto da introdução, que procura, digamos assim, promover de uma maneira mais evidente essa unidade. Okay? Procura estabelecer ali um caminho, um quadro, procura, de algum modo, digamos assim, promover uma ideia ou um conjunto de ideias central que perpasse pelo livro e, de alguma maneira, lhe configura a identidade. E, portanto, todas estas tarefas, digamos, concorrem para que, de facto, um livro não seja um fruto mais ou menos direto, mais ou menos tempestivo, digamos, da vontade do seu autor, com um outro acrescento. Este também penso que é o primeiro livro, pelo menos desta fornada mais recente, que tem um prefácio, não é? E nós sabemos que muitas vezes o nome dos prefaciadores até vem com letras mais graúdas do que o nome dos próprios autores, porque eles são um chamariz, não é? Nós tínhamos a certa altura, tínhamos alguns profissionais do prefácio que significavam que o livro poderia ter uma projeção. Um deles é o atual presidente e tudo, e que era, enfim, tivemos outros presidentes, os Soares, também eram os campeões do prefácio. Portanto, são atuações, são ações, são intervenções que não são aleatórias, que não são por acaso, não é? Tudo isto faz um sentido. Aqui, enfim, deixo para a capacidade de interpretação e de conjetura dos leitores a relação que isto pode ter com o João Luís Lisboa, que, além do mais, é alguém que também percebe muito de todas estas questões relacionadas com a construção histórica e social da cultura impressa no Portugal da modernidade, digamos assim, para além do mais, não é? Para além do facto de também estar ligado à própria outro modo. E, portanto, há aqui um casamento muito feliz
E, portanto, este livro é o resultado dessas conversas, desses encontros, dessas negociações, é uma construção. Portanto, para quem for temerário o suficiente para se aventurar na leitura do livro, a ideia é justamente essa. Ou seja, a partir de casos específicos, a partir de observatórios específicos, explorar a ideia de como é que é possível construir a cultura impressa em Portugal, na contemporaneidade, e como é que essa construção se liga a um conjunto outro de dinâmicas, processos e fenómenos que eles próprios construíram a modernidade em Portugal. E é isso. Muito obrigado. Então eu, para tentar encerrar a sessão, iria apenas agradecer mais uma vez ao Mirafórum. O João não estava cá quando eu agradeci, portanto aproveito para lhe agradecer a ele também. É sempre um gosto muito grande. Nós temos agradecimentos muito copiosos, mas são sintoma de uma sincera alegria. Em gratidão é uma coisa péssima, uma palavra muito bonita. Me chateia. Mas em todo caso, dizer se alguém tivesse alguma questão, quisesse aproveitar a circunstância para colocar ou para partilhar alguma reflexão, acho que temos aqui um minuto ou dois para isso. Esqueci de dizer que os livros estão à venda. E era essa a parte para a qual eu agora ia. Eu não ganho nada com isso, mas... Ser editor é ser também comerciante, acho que sim. Sim, palavra... Sou filho de comerciante, está do livro. E portanto sim, o livro está à venda bocado. a um preço especial de 10 euros durante o lançamento. Ele custa 11 euros nos quiosques para já. E portanto por 10 euros podem comprar o livro no final, mas se calhar agora aproveitamos era para se existisse alguma pergunta, uma ou duas perguntas. Se não, abrimos a todos vamos conversar mais informalmente, mas não queria tirar a palavra a ninguém. Em Setúbal tivemos um desbloqueador de conversa, sim, não é? Sim, tivemos lá ver. Sou apanhado aqui um bocado assim, sem perceber qual é o termo de comparação do valor da edição do que causou a capacidade de edição no século XIX e XX, penso eu que é, por comparação com o século XXV, o século XV, qual é o termo de comparação? Ou seja, somos bons porque, comparados com o século XVIII, editámos muito bem. Ou somos muito fracos porque, comparados com o século XXV, não editámos tão. Onde é que está aqui o valor? Quais são os outros parâmetros deste código? Okay, eu não quero roubar a oportunidade dos especialistas responderem, mas pessoalmente a mim, o que me interessa não é, pessoalmente a mim, enquanto, neste caso editor, mas sobretudo enquanto leitor desta obra, eu dizia ao Nuno, partilhava com ele qual era, o que é que me interessava no livro dele, e portanto vou repetir aqui para saberem que é uma coisa que já trazia antes desta boa pergunta. A mim não me interessava tanto o valor comparativo em termos de volume de publicação ou de material impresso, ou tampouco sequer em termos de, embora sejam questões importantes, em termos de expansão que pudesse ter a mancha de material tipográfico numa determinada sociedade. Eu dizia-lhe que o livro que achava mais parecido com o dele, na forma como me tocou, é um livro do André Vaucher, que é um grande especialista de história da espiritualidade, que tem um trabalho sobre as práticas de espiritualidade do século da Alta Idade Média, portanto, do século VI, não, é ainda mais anterior. Alta Idade Média? Alta Idade Média, portanto, ainda estamos a falar de autor de manuscritos. E o que ele tenta fazer a partir do livro é usar o material que existia na altura, livros de orações, como uma forma de acesso a um uso, aos usos que os leitores faziam das obras. Ou seja, de que maneira o livro não é apenas um objeto inerte, uma coisa impressa, com um determinado número de páginas, mas abre espaço a usos distintos e usos criativos e que são radicados em determinados contextos e às vezes usos, imagine-se, perversos, que era o que acontecia em alguns livros de orações. Usos perversos, usos alternativos, não estavam contidos, usos heréticos, não estavam contidos. Ou seja, o que me interessava nesta história não era tanto... que já é uma história, século XIX e século XX já é uma história, apesar de tudo, com alguma latitude, não era tanto um índice, digamos assim, da difusão de celulose pelo país, era de que maneira nós poderíamos, a partir de um objeto como este, umas vezes santificado, outras vezes, como no caso da literatura policial,
vilipendiado, como é que nós temos um acesso a usos muito importantes que as pessoas, todas as pessoas, têm sobre eles, e não apenas determinado tipo de usos, que são os usos prescritos como sendo os usos legítimos ou nobres ou enobrecedores. Portanto, esta é a minha leitura pessoal e, portanto, é uma boa questão, porque eu acho que, quando falo do século XXV, eu acho que é uma boa questão, porque eu acho que estão agora a surgir novos usos de material tipográfico, não será eventualmente impresso, mas é tipográfico, não é? Nestes ecrãs. E a primeira reação que nós encontramos é uma reação muito, em alguns casos, até moralista. As pessoas não leem, as pessoas estão a perder hábitos salutares de leitura. E isso não sei se é verdade. Eu acho que o que está a acontecer é que estão a surgir novos usos que nós ainda não compreendemos. E, portanto, o Nuno Medeiros do futuro, não é? Um dia vai ter que, encontrando outros indícios e outros materiais empíricos, porque já não vai haver correspondência em papel, vai ter que tentar reconstruir esses usos. E porque é que eles são singulares e dependentes de um determinado contexto. E isso é que é realmente apaixonante quando se fala de material tipográfico, na minha perspectiva enquanto leitor. Mas vou deixar as pessoas responder. Não, não é que é o grande... Não, Gil. Não, o Nuno Pronto. É o homem. Não, a pergunta é muito interessante, embora aqui o que me tenha interessado neste trabalho específico, digamos assim, não foi propriamente estabelecer grandes comparações, mas perceber como é que as coisas funcionavam cá, não é? Evidentemente sabemos que, enfim, há sempre riscos em utilizar taxonomias, enfim, de comparação como, enfim, que tentem de alguma maneira catalogar o tipo de contexto que nós vivemos, não é? Mas, enfim, apesar dos riscos, eu diria que somos, de facto, desse ponto de vista, uma semi-periferia, não é? Face a um conjunto de dinâmicas, de comportamentos, de processos que ocorreram em países considerados centrais do livro, não é? Desde logo o Reino Unido e França, mas também a Alemanha, evidentemente, e no outro contexto também os Estados Unidos, e portanto o espaço, e até apesar de tudo Espanha, o espaço português é um espaço que não apanha necessariamente as coisas muito mais tarde, mas apanha mais tarde e mais lentamente, não é? E com outro tipo de expressão, face, digamos assim, um conjunto de constrangimentos estruturais que tínhamos e que temos. Agora, esse conjunto de constrangimentos não representou também, digamos assim, ou seja, não se traduz numa certa ideia que temos às vezes que o atraso estrutural era uma espécie de limbo absoluto em que nada acontecia, que isto era um marasmo, quer dizer, estávamos, se calhar, mais próximos de um Cro-Magnon do que propriamente, e digamos assim, da ópera de Bayreuth ou de uma coisa qualquer. Não é de facto isso. Portanto, este trabalho especificamente não procurou fazer essa comparação, embora essa comparação faça todo o sentido, mas não foi o projeto deste trabalho. Este trabalho procurou perceber como é que as coisas se passavam aqui. Ou seja, como é que, em Portugal, a partir de 4 observatórios, se construiu a cultura impressa para utilizar também, digamos assim, uma expressão que procura, de alguma maneira, também com algum risco, sumarizar estas dinâmicas. E, portanto, eu se tiver que comparar, eu digo que somos semi-periféricos e continuamos a ser face a países considerados centrais, mas essa semi-periferia não autoriza a que se possa dizer que Portugal não tem uma fortíssima tradição editorial, não tem, até para o país que temos, digamos assim, temos uma tradição editorial mais forte, se calhar, que a nossa tradição leitoral, embora a nossa própria tradição leitoral também seja mais complexa e mais texturada do que à partida podíamos pensar, não é? Do que à partida podíamos pensar, mais uma vez, apesar de todas as condicionantes e limitações históricas que sabemos e que existem e, sobretudo, que existiram e que não podemos, de maneira nenhuma, escamotear. Portanto, a minha questão com este estudo não é propriamente fazer essa comparação, embora, obviamente, quando falamos em comparações, elas fazem todo o sentido. Portanto, é uma semi-resposta, digamos assim, a essa questão que extravasa a minha preocupação neste livro, embora, neste momento, haja alguns estudos até quantitativos que dão boa conta do recado relativamente ao nosso mercado atual.
Estudos de índole estatística mais pretéritos, há poucos. Tem-se uma noção, etc., mas, enfim, mais uma vez entramos aqui numa das contingências da história, seja ela a história, seja do que for, não é? Que é a erosão do tempo, não é? Quer dizer, se não há registros, como é que eu consigo perceber qual é a tiragem, como é que é? Enfim, vamos por... Enfim, voltando à questão dos policiais, vamos por indícios, às vezes mais dedutivos, outras vezes, enfim, naqueles dizem que estamos mais bem dispostos, mais indutivos, não é? E vamos tentando reconstruir isto. Agora, o que não há dúvida é que, por um lado, Portugal é, digamos assim, ou foi semi-periférico, enfim, com todo o risco conceptual e até heurístico que isto possa ter, mas, por outro lado, essa condição não impede que compreendamos, digamos assim, a enorme riqueza e a enorme complexidade, muito maior do que poderíamos prever, do que se passa e do que se passou. Então, do que se passa hoje, eu, por exemplo, poderia dizer, nós podemos não ter, de facto, um sistema editorial com a mesma pujança que outros mercados, obviamente, permitem em termos de expressão, mas em termos de risco, de imaginação, em termos até de aposta tecnológica, enfim, em termos da qualidade também dos próprios processos editoriais, eu diria que não ficamos atrás de ninguém desse ponto de vista. E, aliás, estão presentes aqui mais do que uma editora, e pelo menos há aqui uma outra editora que está presente que seguramente é uma belíssima ilustração disso. Belíssima ilustração, que é Afrontamento, e, portanto, eu não tenho nenhum contrato com a Afrontamento, portanto, estou à vontade para falar nisso, que felizmente ainda é uma editora que nos acompanha, com um sentido de persistência, de se lhe tirar o chapéu, e, portanto, desse ponto de vista, não na expressão estatística, não é? Mas na impressão, e aqui na impressão, enfim, em todos nos vários sentidos que esta expressão pode ter, nós temos um panorama muito interessante desse ponto de vista. Não sei, é uma não resposta, mas também não é uma ausência de resposta, não é? Não sei se mais alguém tem alguma questão. Se Não, não, ia-vos convidar a comprarem o livro mais uma vez. Eu fico sempre um bocado... Não ganho direitos de autor, é tudo... Com muito prazer, desta vez não ganho direitos de autor. E agradecer-vos... Isso faz parte do acordo. Agradecer-vos a presença, mais uma vez, e a convidar-vos a acompanharem as atividades do Le Monde Diplomatique na edição portuguesa e as publicações da cooperativa Outro Modo, que é uma cooperativa cultural que vem publicando há 10 anos quase. Sim. Esta coleção, uma extensa já. E tem já um catálogo bom, respeitável. Obrigado então e até...